a Deus, aleluia. Em pé por bondade, em pé. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Dá para melhorar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Assentai-vos, queridos, ficai à vontade, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Mas todo o vosso espírito, alma e corpo estejam voltada para a palavra de Deus. Meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, o texto que ora acabamos de ler, ele fora escrito num período muito difícil da igreja aqui na terra. Talvez um dos momentos mais difíceis, mais conturbados que a igreja tenha passado. No dia 17 de julho do ano 64 depois de Cristo. Nesse período ainda era o imperador, o mais terrível César, que já apareceu da sua linhagem. O nome dele era Nero. E no ápice da sua loucura, Nero agora resolve subir em sua torre e com a litra na mão, como que regendo um grande coral, ele manda atear fogo na cidade de Roma. E o interessante é que das 17 quadras que ali haviam na cidade de Roma, nós vamos perceber que 14 foram completamente destruídos. Ficou apenas 3. E dessas 3 era onde estavam ali os cristãos e os judeus. Tamanha a fúria daquele homem, agora contra a igreja do Senhor, se levantando como anticristo para destruir a igreja, para acabar com a fé dos cristãos. Em uma revolta muito grande, naquele dia, foi tão terrível todo aquele processo, que agora ele resolve culpar os judeus, os cristãos judeus, colocando sobre eles a culpa do incêndio da cidade de Roma. Queridos, e esse momento foi tão difícil porque perseguição tal como esta, sem precedentes, nunca houvera. E ali naquele período, cristãos vão se espalhando por todos os lugares, uns fogem para Chipre, outros para Cirene, e vão fugindo. Mas o interessante é que o evangelho do Senhor, perseguição nunca conseguiu parar, e a palavra continuou sendo pregada. A palavra de Deus alcançou os confins da terra. O que era para ser perseguição, a semente daqueles mártires fizeram a palavra de Deus chegar até os dias de hoje. Cristãos eram mortos naquela época, e faziam-se estacas e cruzes, e crucificavam vivo ali os cristãos. Pegavam os cristãos, colocavam a estaca pontiaguda, pegavam a pessoa pelo orifício, colocavam em uma estaca, escalpelavam vivo, ateavam piche, tocavam fogo, e os cristãos ardiam naquela noite, nas cidades de Roma, do século aproximadamente ali 64 a 67 depois de Cristo, algo sem precedentes. E é nesse contexto que esse homem, Pedro, vai escrever a sua primeira epístola. Ele, como estava na cidade de Roma, presenciando tudo isto daqui, para animar a fé daqueles cristãos que ali estavam, judeus, ele escreve agora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus,
E desde os primeiros versículos ele dá o tom, dizendo: olha, sabeis qual vai ser o tom da vitória de vocês? Ele já começa explicando em 1 Pedro, no capítulo de número 5. E ele vai dizer da seguinte forma: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Aleluia! Era se humilhar na presença de Deus que Deus daria a vitória. Malaquias vai mais além, diz que a única forma do homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com Ele. Não existe outra forma de nós andarmos com o Senhor se não tivermos dentro de nós a humildade, porque do contrário não andamos na presença dEle. Meus queridos, é nesse contexto aqui que eu quero trazer esta mensagem, porque se a perseguição era muito grande, esse foi o combustível que os alimentou a continuar propagando e levando a palavra do Senhor, porque eles sabiam que não estavam sozinhos, eles sabiam que não estavam abandonados, que Deus tinha cuidado deles, que Deus se importava com eles, que Deus estava os enxergando em meio àquela luta e dizendo: filho, eu estou contigo, eu não te desampararei, eu sou contigo, eu tenho cuidado de ti. Oh, aleluia, Deus cuida de ti. Quantas vezes nós arrazoamos dentro do nosso coração e às vezes pensamos: Deus me abandonou, eu sou menor que um pingo de areia, que Deus já não consegue mais me enxergar, me ver. Mas eu quero te dizer nesta noite que o nosso Deus é um Deus que te vê. O nosso Deus está te vendo, Ele está vendo a sua dor, a dificuldade que tu estás a passar, e Ele te diz nesta noite: eu não te abandonei, eu estou a cuidar de ti. Quantas vezes nós arrazoamos dentro de nosso coração: os meus pecados me separam de Deus e parece que eu já não consigo mais receber do Senhor algo que me faça ter um alívio, um conforto para minha alma, e eu ando ansioso, eu ando preocupado. E Deus diz para você nesta noite: lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de todos vós. Lembrando-me desta passagem, eu me lembro da história de um homem abençoado, jardineiro, nas ruas de Glasgow, lá na Escócia. Esse homem abençoado, Peter Marshall, um piedoso jardineiro, que tinha a palavra de Deus arraigada no seu coração. Certo dia, ele cuidando ali de uma das casas que ele era responsável, cuidando do jardim, podando, vai podar uma árvore, e ele encontra agora um ninho, e nesse ninho 2 pequenos ovos. Ele olha, retorna lá para o dono da casa e disse: olha, moço, está tudo pronto, mas falta apenas um galho para ser podado. E eu quero lhe pedir a permissão, a gentileza, a bondade de o Senhor deixar um pouquinho mais, até que aqueles ovos venham deles nascer 2 filhotes, e eles consigam com as suas próprias forças voarem para a sua liberdade. O homem: não, tudo bem. Passa-se 2 meses, ele retorna ali, e quando ele chega lá, observou que só estava já o ninho. Os passarinhos já tinham agora nascido, tinham ganhado asas, e estavam voando na sua trajetória rumo à sua liberdade. Então nesse momento ele corta aquele galho ali, e quando o galho chega ao chão, ele vai pegar aquele ninho ali, e pegando aquele ninho, ele vê um ninho tão frágil em suas mãos. Ele começa a tirar. Tinha ali alguns gravetos, alguns cipós, tinha também ali alguns pequenos resíduos de folhas, e uma folhinha um pouco maior estava um trecho da palavra de Deus. Era apenas a metade, a parte final de um versículo, que é o que nós acabamos de ler. Deus tem cuidado de ti,
O versículo todo está em 1 Pedro 5:7, que nós acabamos de ler. Diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é que eu aprendo aqui, irmã? Aquelas aves, a mãe que chocava ali aqueles ovos para nascer os filhotinhos, não sabia que ela estava dormindo sobre a palavra de Deus. Aquela mãe chocando os seus filhinhos enquanto os passarinhos ali estavam, não sabiam, não tinha nem noção de que ali estava dormindo elas debaixo da palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vem para a casa do Senhor, a palavra de Deus é ministrada, e você nem se apercebe quando alguém lança uma palavra de bênção daqui de cima do púlpito para você, e você não tem noção. Enquanto você está dormindo, aquela palavra de bênção que foi lançada sobre a tua vida, Deus está cuidando de ti nos mínimos detalhes. E pode ser que aquela noite você até chore, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, aleluia, por causa da palavra de Deus. Quantas vezes nós nem sabemos e nem imaginamos, por causa de uma palavra de bênção aqui proferida, você vai dormir e mal sabe que Deus está trabalhando em prol da sua causa. Mateus, no capítulo de número 26, tem uma passagem que eu gosto muito, e o versículo de número 26 que diz que: olhai para os passarinhos. De novo aqui os passarinhos, né? Eles não semeiam, eles também não cegam, e tampouco eles ajuntam celeiros. Só que aí a sequência é forte, porque vai dizer: mas ainda assim o vosso Pai Celestial os alimenta. Aí o complemento: não sois vós muito mais do que estas aves? Será que Deus não cuida de você? Será que Deus não está cuidando da tua vida? Será que você imagina que a razão de você estar aqui hoje foi pelos seus méritos? Será porque que todas as lutas e provas que você passou, muitos não teriam conseguido chegar até aqui, mas você está aqui porque Deus assim o quis. Deus tem cuidado de ti. O Espírito lhe sopra agora baixinho no seu ouvido as vezes em que Ele te tirou de uma luta, de algo que era humanamente difícil de escapar e de sair, mas você sobreviveu, e você está aqui para dar glória ao nome dEle, aleluia. Vale um amém aí, irmão? Aleluia. Deus tem cuidado de ti. Oh, aleluia, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor nosso Deus, que vive e que reina de eternidade a eternidade, para todo o sempre. Agora eu quero dizer uma coisa: a ansiedade, ela não pertence a Deus, sabia? Mas não existe, pastor, síndromes patológicas. Não existe, pastor, a depressão. Sim, existe, são cientificamente comprovadas. Só que eu tenho uma boa notícia, inclusive para você. Os psicólogos estão aí, se você puder escolher até um cristão, melhor ainda, porque eles vão ajudar a cuidar do teu físico, da tua mente e também da tua alma, porque a maioria das nossas lutas, das nossas cadeias que nos prendem, elas não são físicas, elas são mentais ou são espirituais. Então a gente precisa entender tudo isso no mundo competitivo em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tão terrível, há dados tão alarmantes de depressão, crises de pânico e ansiedade, feridas na alma. Temos vivido tempos difíceis, temos vivido tempos conturbados. Eu preciso entender tudo isto daí. Só que eu preciso também entender, meu amado e querido irmão,
que aonde a medicina não conseguir chegar, Deus, Ele é o remédio para você. Eu tenho uma boa notícia, porque se o psicólogo consegue resolver um problema, a Bíblia nos mostra na linguagem de hoje. Eu desafio você, Salmos de número 34, irmão, o verso de número 4, na versão de hoje vai dizer assim, ó: no dia em que eu comecei a ficar deprimido. Olha só o que ele fez. A maioria de nós nos desesperamos, a maioria de nós corremos para qualquer uma outra solução, às vezes para a bebedice, às vezes vamos resolver um problema na marra, na briga, na nossa força. Mas o salmista aqui, ele diz: no dia em que eu comecei a ficar deprimido, aí ele vai dizer: busquei ao Senhor. O segredo é buscar ao Senhor quando chegar a depressão. E sabe o que aconteceu? Diz ali o salmista que o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Não apenas um, mas de todos os seus temores. Aleluia. Vale a pena, irmão, você ver esse nosso Deus? Vale a pena? Para te encorajar ainda mais, no mesmo salmo, esse mesmo salmista agora no verso 6, ele vai dizer assim: olha, o Senhor ouviu, olha, esse pobre, miserável pecador. O Senhor ouviu esse pobre e miserável pecador e o salvou de todas as suas angústias. Eu te pergunto, qual angústia que você está sofrendo? Qual é o mal que você está sofrendo? É depressão, é angústia, é crise do pânico? Se a medicina não resolveu, o Senhor Jeová, Jesus, o médico dos médicos, está aqui. É por isso que Agostinho já dizia, o que Abigail Van Buren também veio depois, posteriormente, a referendar, parafraseando, dizendo que a igreja, ela não é tribunal, ela não é museu para Santa Rama. A igreja, na verdade, é hospital cujo médico é Jesus, e Ele está aqui para curar as feridas da alma. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Jesus está aqui nesta noite para curar feridas. Jesus está aqui nesta noite para curar feridas da sua alma. Perca tudo, mas não perca a tua esperança. Perca tudo, mas não perca a tua fé em Cristo Jesus. Existe um adágio popular que diz por aí que a esperança é a última que morre. O engraçado é que para o crente a esperança nunca morre. Ou seja, ela até morreu um dia, mas ao terceiro dia ela ressuscitou para nunca mais morrer. Está difícil, tá, a luta está grande, tá, mas tenha esperança, acredite em um Deus poderoso que pode tudo resolver. Aleluia. Oh, isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus pela bênção, pelo livramento de Deus. Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, salvo engano, não me lembro o ano, 1952, me veio aqui a memória. Muitas frases dele eu gosto, mas tem uma em particular que me faz refletir, irmão. Ele diz assim, da seguinte forma: que a tragédia não é quando alguém morre. A tragédia é quando morre, é aquilo que morre no homem, estando ele vivo. Você conseguiu entender? A tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é que quando morre, aquilo que morre dentro do homem, estando ele vivo. Para você entender melhor, eu parafrasio esta frase dele aqui, dizendo que a morte não é a maior fatalidade que pode acontecer na vida de um homem.
A maior fatalidade é quando morre dentro do homem a esperança, estando ele ainda vivo. O que é que eu estou querendo dizer? Deus nos deu uma nova e viva esperança. A nossa esperança é em Cristo Jesus. E se nós temos Cristo Jesus, uma nova e viva esperança, não há motivo, não há razão para nós desanimarmos. Acredite, tu és triunfalista em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia, glorifique e exalte o nome dele. Não perca a esperança. Eu já estou finalizando, olhe para cá. Olhe para cá. Para aumentar a sua fé, olhe para cá. Aonde estão fitos os teus olhos? Aonde você está buscando a solução para os teus problemas? De repente no homem, de repente no pastor ou no obreiro. Eu gostaria de vos lembrar nesta noite que a nossa esperança nós temos que pôr no Senhor, porque dele vem a nossa salvação. É por isso que o salmista, Salmo de número 20, o versículo de número 7 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas de nós faremos menção ao nome do Senhor. Aleluia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas de nós faremos menção ao nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer? Alguns confiavam na Dilma, outros confiavam no Temer, outros confiavam no Lula. Estava confiando, de repente, no sistema globalizado de uma crise que estava grande se levantando, e que o sistema monetário mundial ia resolver os nossos problemas. De repente nós imaginamos que o pastor seria o responsável para trazer uma palavra que trazesse ao nosso coração algum ânimo e esperança, de tal forma que saíssemos daqui sentindo-nos tão vitoriosos que nada nos abalaria. Confiamos na palavra, de repente, de um pai, de uma mãe que de repente encoraja o seu filho quando ele vai para a escola, e ela diz: filho, vai que vai dar tudo certo. E quando alguma coisa não dá certo, você fica preocupado, você começa a razoar, chega a depressão, chega o pânico, chega a crises existenciais, e parece que você já não consegue encontrar mais uma saída, você já não tem mais uma esperança. Sabeis qual foi o erro? É porque tu depositastes a tua confiança no homem. Mas se tu confiares em Deus, Ele resolverá todos os teus problemas. Aleluia. É verdade, pastor? É verdade. Salmo de número 56 e o verso de número 11 diz assim: olha, tenho posto no Senhor a minha esperança, e eu não temerei o que possa me fazer o homem. Estão te ameaçando, estão lá no teu trabalho, estão te perseguindo, mas ponha no Senhor a tua esperança. Ponha no Senhor a tua esperança. Não tema o que pode lhe fazer o homem, porque o Senhor é contigo. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão entendendo? Aleluia, aleluia. Ainda no Salmo de número 125, o versículo 1 vai dizer da seguinte forma: que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confie no Senhor. Tenha a tua esperança depositada nele. Confie no Senhor. A tua bênção virá. A tua bênção chega. Tenha certeza, convicção disso. Não duvide. Não adianta brigar. Salmo de número 62, o verso de número 5 diz assim: olha, a minha alma espera silenciosamente em ti, ó Deus, porque de ti vem a minha salvação. Espera silenciosamente. Não brigue. Não sai por aí tentando resolver na força. Espera silenciosamente em Deus, porque é dele que vem a tua salvação. Alguém pode estar olhando para o ímpio e dizendo: por que é que ele prospera e eu não? Por que para mim as coisas parecem mais difíceis? Salmos, isso é importante. Eu vou agora para Provérbios, depois volto para Salmo. Provérbios 23 e o verso de número 18 diz assim: olha, no teu coração não tenhas inveja dos pecadores, tão somente busque a Deus todos os dias, porque Deus terás para ti um bom fim
e não será malograda a tua esperança. Aleluia. Não precisa ter inveja do ímpio, daqueles que estão prosperando no teu caminho. Eu quero dizer para você, se você continuar buscando ao nome do Senhor, o salmista está dizendo que para ti terá um bom fim. O que é este fim? É porque você vai estar esperando em Deus. É por isso que eu e você escolhemos ser honestos, porque no final do caminho existe um céu lindo e maravilhoso, e você não pode perder, mas o ímpio não irá para lá. Então não há motivo, não há razão para tu entristecer, porque para você, ao contrário dele, terá um bom fim. E outra coisa, a tua esperança não será malograda, quer dizer, não será retardada. A tua esperança tem que estar viva, porque vivo é o nosso Deus para lhe fazer prosperar. Isso é forte, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos. O que nós devemos fazer? Nos humilharmos aos pés do Senhor. Termino aqui falando do passarinho de novo. Termino aqui falando do passarinho de novo. Vocês já observaram como é que o passarinho dorme, irmã? Você já viu? Você já viu? Você já viu algum passarinho, às vezes até em um galho de uma árvore, às vezes até mesmo, vocês veem aí, em um fio, às vezes até de energia, né? E o que eles estão fazendo lá? Dormindo. Você já viu como é que o passarinho não cai? Você já parou para pensar? O passarinho não cai, ele dorme. E está lá grudado, né? No fio, no galho. E se você tentar tirar, você não consegue tirar ele ali do galho. Qual é o mistério disto daí? Eu aprendo uma lição maravilhosa nesse texto. Sabeis qual é? É que o passarinho, ele tem em seus tendões, no momento em que ele dobra os seus joelhos, é acionado lá embaixo uma trava nos pés, como se tivesse uma trava. E aquela trava aperta tão forte que não se desprende. Pode vir vento, mas ele está lá grudado enquanto ele está com os joelhos dobrados. Nem o vento, nenhuma tempestade o derruba de lá. Ele dorme, ele descansa tranquilo, porque ele está de joelhos dobrados. Eu preciso falar mais alguma coisa. Eu preciso. Vocês estão entendendo? Qual o segredo da minha vitória do crente? É dobrar os joelhos. Não fique você pensando que é vir aqui para o culto receber uma palavra de bênção e está tudo bem, não. Dobre o seu joelho, moça. Dobre o seu joelho, rapaz, porque é dobrando os teus joelhos que a bênção virá. Porque os crentes, ele é sustentado não pelo que os outros falam, não pela palavra dos outros, ele é sustentado pelos seus joelhos. Aleluia. O crente é sustentado pelos seus joelhos, aleluia. O crente é sustentado, você entendeu, irmão? Que coisa gloriosa. O passarinho não cai, o crente não cai. Pode vir o vendaval, pode vir a luta que vier, mas tu estás firme em Deus. Eu finalizo aqui, porque eu já não tenho mais tempo para conjecturar, não tenho mais tempo para pregar. Dá para ficar em pé só um pouquinho, por bondade? Eu quero liberar uma palavra de bênção na tua vida. Quantos querem receber mais de Deus nesta noite? Por favor, quantos querem receber mais de Deus nesta noite? Levante a sua mão. Oh, aleluia. Converse com o teu espírito em Deus. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. O texto está dizendo que Deus tem cuidado de você, sim ou não? Olhe para cá. Eu finalizo com Isaías no capítulo de número 64 e o versículo de número 4, dizendo da seguinte forma: presta atenção como isso aqui é forte. Presta atenção como isso aqui é forte. Porque desde a antiguidade, desde lá do passado, ó, desde lá da antiguidade, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera, um Deus
que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, eu tenho uma boa notícia: a tua esperança não será malograda. Se tu estás esperando em Deus, tenha certeza, Ele vai estar trabalhando por ti, em favor de ti. E eu digo mais: olha, aquele que espera no Senhor, assim diz também Isaías, no capítulo de número 30, ao 41, verso 31, dizendo da seguinte forma: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pode estar no finalzinho, mas se você espera no Senhor, você terá renovadas as suas forças, você subirá como águia, você correrá e não se cansará, você caminhará e não se fadigará, porque Deus lhe sustenta. Salmos 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da dor, na hora da aflição. Ele não está distante não, Ele está pertinho de você. Na hora que todos lhe abandonaram, todos lhe desprezaram, Ele está pertinho de você, Ele não te abandona. É socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele está pertinho de você, Ele cuida de ti. O segredo é esperar nele. Salmo 27, o versículo de número 14 diz assim: espera pois no Senhor, anima-te. Espera pois no Senhor, anima-te. Ele vai repetir: e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. O que eu estou querendo dizer? Quando Ele diz esperar no Senhor, mas não é esperar de qualquer maneira não. Ele vai explicar: esperar com ânimo. O que é esperar com ânimo? É o esperar do verbo esperançar. Aquele que nunca duvida, aquele que sempre acredita que Deus está trabalhando em prol dele. Está tudo difícil, parece que você não está visualizando mais de nada. Ei, crente, eu estou dizendo que de repente você está pensando que a tua bênção não vai chegar e Deus já prometeu a tua vitória. Eu estou dizendo, crente, não desanima não. Espera no Senhor, mas com ânimo, com esperança. Espera do verbo esperançar, que a vitória vai chegar. Aleluia, aleluia. Oh, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração agora por você, pela sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está trabalhando por vocês, irmãs. Deus está trabalhando por cada um de nós. O povo estava lá no deserto, irmãos, e no pior lugar da terra, aquele povo sobreviveu. E por que é que sobreviveu? Onde muitos morreram. Eu estou querendo dizer, por onde você passou, muitos ficaram. O deserto que você passou, muitos teriam morrido, irmã, mas a senhora sobreviveu. O deserto em que você passou, muitos teriam morrido, mas você sobreviveu. Então quando alguém perguntar de que material você é feito, você diz: eu sou feito do barro, mas um barro feito pelas mãos do Senhor, que soprou em minhas narinas o fôlego de vida. Por isso eu sou vaso de honra, porque sou obra das mãos de um Deus Criador. Se alguém perguntar qual é o teu nome, diga assim: sou sobrevivente. Aleluia. Por que você é sobrevivente? Porque você sobreviveu até aqui. Aonde muitos morreram, mas você sobreviveu. Muitos caíram na fé, mas você sobreviveu. Em meio à luta, cambaleando, fraquejando, mas você ainda está aqui. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. E às vezes você pergunta: será que Deus não está enxergando o meu problema? Tá. Vocês pensam que lá no caminho do deserto eles não estavam murmurando? Sabe por quê? Eu quero dizer isso para você, parafraseando. Sabe por quê que o sol está tão quente? É para você saborear a água lá na terra prometida, quando você chega lá e dá valor. Sabe por quê? A luta que você está passando é tão grande, é para você dar valor. Por que é que a luta é tão grande? É para quando você tomar leite e mel na terra prometida, você dar valor. Se diz: realmente aqui é um lugar de glória. Porque enquanto você estava na luta, Deus estava preparando a tua bênção, estava preparando o cenário da tua bênção. Porque Deus gasta muito mais tempo preparando o cenário da tua bênção e da tua vitória do que com a vitória propriamente dita. Pensas tu que a vitória de Davi
Foi quando ele derrotou, não, ele construiu aquela vitória. Quando ele pega aquelas pedrinhas ali, ela vem descendo lá do Monte Hermon, ela não estava bonitinha, burilada daquele jeito. 129 anos demorou para chegar ali. Quer dizer, chegou bonitinha, prontinha, para quando ele pegar lá e derrubar o gigante. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus gasta mais tempo preparando o cenário da tua bênção, porque existe o altar secreto. Buscar a Deus, você precisa pagar o preço, dobrar os seus joelhos na tua casa. A vitória não vem de qualquer maneira, a vitória vem para aqueles que buscam, naqueles que esperam em Deus. Toda vitória tem o seu preço, aleluia. Só que a bênção vai chegar, a tua vitória vai chegar. Enquanto os irmãos estavam sofrendo lá no deserto, Deus estava preparando uma Canaã celestial, uma terra que mana leite e mel. Deus está preparando um lugar maravilhoso para você também, e é para você reinar em vida aqui ainda com Ele. Quem toma posse dessa palavra, levante a sua mão, glorifique e exalte o nome dEle. Estenda as mãos assim, deixa eu profetizar na sua vida. Diga assim: Senhor Deus, eu creio na minha bênção e na minha vitória. Agora diga assim: por quê? Dá para dizer mais alto? Tu não está convencendo nem a mim, quanto mais o Espírito Santo. Diga assim: por quê? A vitória é minha. Bate no seu peito assim, com convicção de que é crente, que acredita. Diga assim: a vitória é minha. Bate nesse peito rasgado aí para Jesus, acredita. Diga: a vitória é minha. Para o seu irmão não se entristecer, diz assim: a vitória também é sua. Aleluia. Diga para ele aí, diga. A vitória também é sua, a vitória também é sua, a vitória também é sua, a vitória é do povo de Deus. Se você acredita nisso, levante a sua mão, glorifique e exalte ao nome do Senhor, aleluia.